Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da abertura de um novo mercado para subprodutos de origem animal. Vamos falar do crescimento do mercado de fertilizantes no Brasil. Vou comentar do preço dos etanóis, tanto anidro quanto hidratado, que subiram no mercado spot. O mercado spot é aquele em que uma empresa vende o produto para outra empresa. Você vai ver que o governo chinês habilitou 7 frigoríficos brasileiros para exportar soro fetal bovino. Você vai ver que o mercado do abacate para exportação está em ritmo acelerado e promissor aqui no Brasil. E vamos mostrar que o nosso país continua importando muito, apesar de vários movimentos realizados, importando muito leite aqui, principalmente da Argentina e do Uruguai. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da abertura de um novo mercado para subprodutos de origem animal. O Brasil comemora mais uma conquista no setor com a recente abertura do mercado sul-coreano para suas exportações de subprodutos de origem animal, especificamente farinhas e gorduras de aves destinadas à alimentação animal. A expansão marca a 27ª conquista para o agronegócio brasileiro apenas neste ano, fortalecendo ainda mais a sua presença mundial. A conclusão bem-sucedida dessas negociações sobre o certificado sanitário internacional agora possibilita que estabelecimentos brasileiros sejam habilitados para exportar esses produtos para a Coreia do Sul. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, essa abertura atende a uma demanda tanto da Associação Brasileira de Reciclagem Animal e suas empresas associadas, quanto de importadores sul-coreanos, que antecipam uma expansão da indústria de rações do país para acompanhar o crescimento do número de animais domésticos lá na Ásia. Em 2023, a Coreia do Sul se destacou como o 8º destino para os produtos agrícolas brasileiros, totalizando 3,3 bilhões de dólares em exportações. E com essa nova oportunidade, o agronegócio brasileiro alcança a sua 105ª expansão comercial em 50 países desde o início do ano passado. E agora vamos comentar do crescimento do mercado de fertilizantes aqui no Brasil. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro, elas registraram um notável aumento no mês de janeiro de 2024, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que é a ANDA. O volume entregue totalizou 3,7 milhões de toneladas, representando um crescimento de 8,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, que contabilizou 3,4 milhões de toneladas. O estado do Mato Grosso reafirma a sua posição de liderança no mercado nacional de fertilizantes, concentrando aí 28,6% do total das entregas, com um volume expressivo de 1 milhão de toneladas. Seguindo essa liderança, outros estados se destacaram. O Paraná comprou 480 mil toneladas, Goiás 403 mil, Minas Gerais 344 mil toneladas, São Paulo 309 mil toneladas. Apesar do aumento nas entregas, a produção nacional de fertilizantes intermediários, infelizmente, apresentou uma queda significativa. Em janeiro de 2024 foram produzidas 512 mil toneladas, o que representa uma redução de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o volume alcançou 566 mil toneladas. As importações de fertilizantes intermediários também ganharam
uma tendência de crescimento em janeiro deste ano. O volume importado atingiu 2,9 milhões de toneladas, representando aí um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram importadas 2,5 milhões de toneladas. O Porto de Paranaguá, que desempenha um papel crucial como porta de entrada para os fertilizantes, registrou um aumento significativo no volume recebido. Em janeiro de 2024, foram descarregadas 766 mil toneladas, marcando um crescimento de 16% em relação ao ano anterior, quando foram descarregadas 660 mil toneladas. Esse terminal portuário lá do Paraná, ele representou cerca de 26% do total importado, de acordo com informações do Departamento do Ministério da Indústria e Comércio. E agora você vai ver que o preço dos etanóis, tanto o anidro quanto o hidratado, eles subiram no mercado spot. Mercado spot é quando uma indústria, uma empresa, ela vende para outra empresa o mesmo produto. Bom, os preços dos etanóis no mercado spot, lá no estado de São Paulo, que é quem baliza o preço, eles subiram na primeira semana da nova safra 2024-2025. Ou seja, a moagem da cana começou oficialmente no dia 1º de abril. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio da postura firme dos vendedores. Para o etanol hidratado, aquele que vai misturado aquele que vai direto no tanque, o indicador CPEA-Exalc fechou a média em R$ 2,34 o litro. Isso valor líquido de ICMS, PIS, COFINS, entre o dia 1º e 5 de abril. Portanto, nós tivemos uma alta de 2,93% frente ao período anterior. No caso do anidro, aquele que é misturado à gasolina, o avanço foi ainda maior. Subiu 9,5%, com o indicador CPEA-Exalc fechando a R$ 2,70 o litro, também valor líquido de PIS/COFINS. De modo geral, a oferta ainda está baixa em São Paulo devido à concorrência e também à ocorrência de chuvas em algumas regiões e ao foco da produção de açúcar. Mesmo com a entrada de produto de outros estados em bases paulistas, o volume ofertado, infelizmente, não foi expressivo. E agora você vai ver que o governo chinês, ele habilitou 7 frigoríficos brasileiros para exportar soro fetal bovino. O que é o soro fetal bovino? O soro fetal bovino, ele é preparado com sangue coletado de bezerros não nascidos, ou seja, de fetos durante o abate de vacas. Muita vaca prenhe é abatida. Importante destacar que esse processo só pode ser feito em instalações licenciadas que atendam às regulamentações federais vigentes. O governo brasileiro recebeu com satisfação a decisão do governo chinês que habilita 7 frigoríficos nacionais a exportar soro fetal bovino para aquele mercado. O soro fetal bovino é um componente fundamental para o cultivo de células em laboratório, contribuindo para avanços na pesquisa, na biomédica e na produção de vacinas e medicamentos. 3 dos estabelecimentos estão em Goiás, 2 em São Paulo e 1 no Mato Grosso do Sul e 1 em Minas Gerais. O soro fetal bovino é um componente fundamental para o cultivo de células em laboratório que contribui para avanços na pesquisa biomédica e também na produção de vacinas e medicamentos. Esta é a segunda grande habilitação pela China de estabelecimentos para exportação em menos de um mês. No início do mês de março, foram concedidas
38 autorizações, sendo 8 abatedouros de frango, 24 de bovinos e um estabelecimento de termoprocessamento de carne bovina e 5 entrepostos. Trata-se de um grande avanço nas relações comerciais com autorização de uma ampla gama de estabelecimentos para exportar carne bovina e seus subprodutos para aquele país. E isso é um motivo de grande entusiasmo para o Brasil. As novas habilitações são resultado do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e também o Ministério das Relações Exteriores. E agora você vai ver que o mercado do abacate para exportação está em ritmo acelerado e promissor aqui no Brasil. De acordo com o balanço realizado pelo Instituto de Economia Agrícola, o IEA-APTA, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, lá de São Paulo, em 2023, São Paulo chegou a produzir a incrível marca de 192 mil toneladas, 8,5% maior que o registrado no ano anterior. E vale destacar que em 2021 foram colhidas 189 mil toneladas. São Paulo é líder nacional na produção de abacate e a cada safra o volume colhido vem crescendo significativamente. Números que posicionam a fruticultura paulista no segmento abacateiro à frente de principais estados produtores do Sul e Sudeste, como, por exemplo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Ainda não há uma estimativa de produção para este ano, mas a tendência é que seja muito semelhante ao verificado em 2023. A produção atual brasileira de abacate é autossuficiente para o abastecimento do mercado interno e também externo. Entretanto, o consumo da fruta no país ainda fica muito aquém em relação a outros países. O mercado de abacate vem se expandindo nos últimos anos pelos seus benefícios à saúde, pois é considerado um super alimento. É uma fruta versátil, podendo ser consumida de várias formas, inclusive em saladas. Em 2022, o Brasil produziu cerca de 330 mil toneladas de abacate, sendo que a produção paulista corresponde a quase 50% do cultivo nacional. Além de contribuir com o mercado interno, o estado de São Paulo é um dos principais exportadores de abacate. Dados do IBGE relatam que apenas 1,9 quilos por ano é consumido por brasileiros, enquanto nos Estados Unidos o consumo per capita chega a quase 4 quilos de abacate por ano, no Canadá 3 quilos de abacate por ano e no México está entre 6,5 e 7 quilos de abacate por ano. Foram exportados aproximadamente 784 contêineres dos produtores paulistas. Isto representa 90% das exportações total de abacates do Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, 31,5% do total exportado pelo Brasil entre os meses de janeiro a outubro do ano passado foi para a Argentina. Em 2023, foram exportadas mais de 9.700 toneladas e a expectativa é manter a mesma média com o envio de 400 contêineres por conta da quantidade maior de produtores parceiros. Além da Argentina, o Brasil exporta para o Uruguai, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Marrocos. E este ano pretende-se iniciar trabalhos com a Malásia. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de abacate. E depois do intervalo, você vai ver que o futuro do setor produtivo agrícola do Brasil gira em torno da soja. E vamos mostrar que o Brasil continua importando muito leite, apesar de vários movimentos realizados por entidades do setor agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. No
SBT Agro, você vai conhecer uma raça de galinhas que pode pesar mais de 6 quilos e medir mais de 1 metro de altura. É a galinha balão. No sul é época de pinhão, essa semente da araucária que dá origem a vários pratos e renda para milhares de famílias. Veja como tratar as principais pragas da jabuticabeira e, como opção de turismo rural, um passeio por um campo florido de lavanda. É neste domingo, no SBT Agro, às 7h30 da manhã. Oferecimento AFB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. A AFB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A AFB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio. Dia 16, Thierry. Dia 17, sexta, Natan e Joelma. No dia 18, Ana Castela e Gustavo Mioto. Dia 20, Dave Leonardo. No dia 24, Lauana Prado. No dia 25 tem Victor e Léo. E no dia 26, Enaldinho. Garanta seu ingresso em ingressosa.com. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: o melhor almoço de Goiânia, com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar, Vassoura Quebrada, no Flamboyant Shopping Center, de segunda a domingo, das 11h45 até as 22 horas. Vem sorrir pra vida com o Instituto Brasileiro de Odontologia, IB, o odontologia.com.br. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Nas novelas da tarde do SBT, a emoção começa mais cedo. 1h30, Dulce Maria entende de travessuras. E tem um jeitinho doce de ver o mundo. Carinha de anjo. 2h30, ela passa por cima de todos pra conseguir o que mais deseja. Entre ser e não ser, eu sou. A víbora tem nome: Teresa. E às 3h30, os inimigos que lutem. Nunca vai se casar com Vicente. Porque o segredo da felicidade está no amor verdadeiro. Minha fortuna é te amar. De segunda a sexta, a emoção começa mais cedo, no novo horário das novelas da tarde do SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o futuro do setor produtivo agrícola do Brasil gira em torno da soja. O futuro da agricultura brasileira está intrinsecamente ligado à soja e as projeções até 2033 pintam um cenário promissor para o país. Segundo o estudo da Agriculture Projections para 2033, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil está destinado a liderar as exportações globais de soja com uma fatia impressionante de 60% do mercado. Durante o Master Meeting Soja 2024, o especialista em agronegócio Dr. Marcos Fava Neves
ele destacou não apenas a magnitude desse crescimento, mas também a sustentabilidade que está impulsionando a produção brasileira. Essa sustentabilidade é alimentada por iniciativas como o Código Florestal, a adoção crescente da agricultura regenerativa e o uso de bioinsumos, que estão transformando a maneira como a soja é cultivada no Brasil. Marcos Fava Neves, ele enfatizou que, seguindo essa trajetória, o Brasil poderá fornecer até 2/3 da soja mundial de forma sustentável em uma década. Essa conquista não apenas reforçaria a posição do Brasil como líder mundial em exportações de soja, mas também estabeleceria um novo padrão de excelência ambiental e social para a agricultura global. As projeções também apontam para um aumento significativo no volume transacionado de soja até 2033, com a China, União Europeia, México, emergindo como os principais compradores. E dentro desse cenário, o Brasil, juntamente com os Estados Unidos e mais a Argentina, se destacará como os principais exportadores, consolidando ainda mais a sua posição como potência agrícola mundial. Além do sucesso na exportação de soja, o Brasil também está posicionando para expandir a sua presença no mercado de carnes, agora nos próximos 10 anos, e com a China mantendo-se como principal importador e o Brasil assumindo o papel de principal exportador. Essa tendência promete impulsionar ainda mais a economia agrícola brasileira. E agora você vai ver que o Brasil continua importando muito leite, apesar de vários movimentos realizados por entidades do setor agropecuário. Confira. As exportações de leite da Argentina aumentaram 11% em toneladas e 17% em litros de leite, embora em divisas em dólares tenha significado apenas um aumento de 1% nos 2 primeiros meses deste ano. Em detalhes, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, houve exportações de 70 mil toneladas e 492 milhões de litros de leite equivalente. A política do atual governo argentino de manter o imposto de 0% somada à mudança na taxa de câmbio permitiu que as exportações começassem a ser bons negócios para os argentinos. As exportações daquele país cresceram muito em litros equivalentes. Está se exportando 30% do leite produzido no país e isso é muito bom para os argentinos. E isso foi possível, primeiramente, por causa da eliminação dos impostos retidos na fonte e depois da desvalorização. O valor do dólar oficial agora é completamente diferente dos governos anteriores. O diretor da Nacional de Lácteos, Sebastián Alconada, ele disse que, graças ao crescimento das exportações, os preços internos podem ser sustentados. Vale destacar que o Brasil importa muito produto lácteo, principalmente da Argentina e Uruguai, que atualmente praticam preços acima do GDT, Global Dairy Trade. Isso se dá pela tarifa comum, que é a TEC, que chega a quase 30% para importações de fora do Mercosul. Apesar do avanço nos preços internacionais dos lácteos, nesse último leilão da GDT, a disponibilidade de leite nos principais fornecedores brasileiros, principalmente a Argentina, seguirão sendo um dos principais fatores determinantes para a competitividade dos produtos lácteos importados no Brasil. Sendo necessário acompanhar tanto a produção de leite no país como o seu consumo interno. Agora vamos abrir um pequeno parênteses e explicar o que é GDT. GDT significa Global Dairy Trade. É uma plataforma de negociação líder mundial para produtos lácteos essenciais e que apoia o comércio eficiente de derivados de lácteos.
Basicamente, o GDT é quem baliza os preços dos lácteos no mundo. Agora, voltando para o nosso tema leite. As importações mensais de lácteos seguiram recuando no último mês e atingiram o menor patamar de 2024. Até o momento, apesar de ainda registrarem um volume considerado alto. Ao todo, foram importados no mês de março 174 milhões de litros em equivalente leite, registrando um recuo mensal de apenas 3%. Quando comparado com março do ano passado, a variação observada foi de menos 14%, quando foram importados cerca de 30 milhões de litros em equivalente leite, a mais do que o registrado no último mês. Dentre as principais categorias importadas, o leite em pó integral, que possui a maior participação nas importações, 49%, apresentou um recuo mensal de 20% em seu volume importado, agora no último mês, apresentando o menor volume em toneladas desde fevereiro de 2023. Aterrissando aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela se reuniu durante várias semanas para discutir as medidas adotadas pelas federações estaduais para mitigar os efeitos das importações de leite. Nos últimos meses, a CNA tem incentivado os estados a se mobilizarem junto com outras entidades do setor lácteo contra o aumento do volume de importação de leite subsidiado, principalmente da Argentina. E dentro deste contexto, algumas federações relataram o que estão fazendo para conter importações. Vamos para Goiás. Goiás foi um dos estados que tomou medidas com alteração na legislação e assinatura de instruções normativas que retiram benefícios fiscais para importadores de leite e também os seus derivados. E com a norma anunciada, os incentivos eles valerão apenas para operações com o produto nacional, valendo para diversos segmentos, sejam indústrias, trades, atacadistas ou varejistas. Aqui no estado de Goiás, as indústrias, trades, atacadistas ou varejistas que quiserem importar terão que pagar imposto. Dessa forma, nós estamos priorizando a matéria-prima local, ou seja, o trabalho dos produtores brasileiros. O governo do estado de Minas Gerais, por exemplo, ele assinou um manifesto Minas Grita pelo Leite para apoiar os produtores na atividade. E uma das medidas anunciadas foi a elevação de alíquota de 0% para 12% aos importadores de leite em pó e de 2% para 18% na venda do produto fracionado. O presidente da Comissão de Pecuária de Leite da CNA, o Rony Volpe, ele destacou que a mobilização das federações estaduais de agricultura e união de todo o setor são fundamentais para mudar o cenário de baixos preços pagos pelo litro de leite e altos custos de produção. O comentário de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo encontro. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.